Cara presidente dessa sessão, senadora Vanessa Graziotin, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, saudar aí a categoria dos garçons que está no plenário, aguardando aí a pauta de hoje, porque uma matéria relevante para a categoria está em exame nesta casa. Hoje eu venho ocupar a tribuna para tratar de uma questão que interessa muito a economia do meu estado e também de todos os estados brasileiros que têm vocação à produção agroalimentar ou à produção agrícola, que é comida que muitas vezes é servida pelos garçons. São os agricultores e muitas medidas do governo para tentar arrumar a casa precisam criar, senador Mozarildo Cavalcante, um clima de maior segurança e, sobretudo, confiança e não gerar dúvidas para setores relevantes da nossa economia ou qualquer atividade econômica ou profissional. Nos momentos de insatisfação generalizada, tanto no cenário interno quanto internacional, as vantagens reais, ainda que modestas, são melhores que apenas hipóteses ou soluções milagrosas. Eu vou citar para os senhores aqui um problema que está sendo abordado pela agricultura familiar de modo especial, mas toda a agricultura brasileira está enfrentando, que é o caso do emplacamento imediato de tratores agrícolas em nosso país, um exemplo de uma medida que gera mais custos e sem nenhuma consequência em produtividade. Porque se viesse uma medida para aumentar a produtividade, certamente os próprios agricultores seriam os primeiros a defendê-la. Logo, na atividade rural, que é hoje motor da nossa atividade econômica e base da manutenção de índices de crescimento que garantem desempenho do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, menos decepcionante e menos medíocre. Aliás, o jornal Valor Econômico de hoje está dito ali na chamada: super safras podem evitar PIB ainda mais fraco. Ora, senador Mozarildo, não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Seria uma desatenção muito grande para todos os produtores rurais. Na verdade, hoje, também a bancada gaúcha, no Senado, incluindo o senador Paim, que tomou a iniciativa de fazer a reunião na liderança do PT, a assessoria do senador Pedro Simon e a minha assessoria, nos reunimos com representantes da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, a FETRAF-Sul, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, e aí também representada pela FETAG do Rio Grande do Sul, e representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, para tratar deste assunto. Concluímos que há dúvidas e bastante insegurança sobre a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que obriga o registro de tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer tipo, inclusive aqueles dedicados à atividade agrícola. A norma está em vigor desde o dia 1º de junho deste ano. A medida vale também para os veículos usados na construção, pavimentação ou guindastes inscritos no sistema do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAM. O proprietário que não cumprir as novas determinações dessa resolução, ou de duas resoluções, está sujeito a multa gravíssima. O valor atualizado para a infração é de R$ 191,54. Aqueles que não se enquadram nessa resolução acumulam também, e aí que está o mais grave, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e tem o veículo apreendido. Logo, uma máquina agrícola que é destinada à sua atividade. Então, se ele estiver colhendo, a máquina vai ter que parar.
Não bastassem as limitações com a má qualidade das nossas estradas, a ineficiente e limitada infraestrutura de portos e ferrovias, os agricultores, principalmente os familiares do meu estado, o estado do Rio Grande do Sul, do senador Simão, senador Paim, e de Santa Catarina, Paraná e de todos os estados produtores agrícolas, estão sendo obrigados a lidar com mais uma barreira que encarece a atividade e gera novas inquietações e preocupações. Segundo dados das entidades representativas dos trabalhadores, CONTAG e FETRAVSul, que estavam representados no encontro para debater os impactos dessas resoluções na agricultura, o tratamento aos produtores rurais é injusto e desproporcional, considerando a realidade do campo. Muitos usam tratores antigos para a produção de alimentos e para o deslocamento entre propriedades vizinhas. Se não houver novo prazo de adaptação ou ajustes, ou mesmo a suspensão dessas resoluções, diversos produtores entrarão injustamente para o grupo dos infratores da legislação de trânsito. Parece que tem gente aqui em Brasília, no gabinete refrigerado, que não conhece uma lavoura, que não sabe as dificuldades de um agricultor, especialmente um pequeno agricultor familiar, e por isso fazem normas que estão desatualizadas com a realidade. Até digamos que fosse por objetivo reduzir os acidentes de trânsito. Mas, meus amigos, caros senadores e senadora, não há, o número de acidentes de trânsito envolvendo máquina agrícola é insignificante, não existe isso. Existe dentro da propriedade um acidente que pode capotar mais dentro da propriedade porque está num terreno com relevo ou com uma dificuldade ou uma pedra, mas não no trânsito nas estradas. Por isso eu entrei em contato hoje com o gabinete do ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, para verificar como é que essa questão pode ser melhor administrada. A sugestão do senador Paulo Paim, aliás, é de criar um grupo de trabalho envolvendo vários ministérios para discutir o assunto e ele certamente abordará esse tema dentro do que foi sugerido. Aliás, eu também preciso testemunhar que os deputados Luiz Carlos Reins, do meu partido, Alceu Moreira e Valdir Colato, do PMDB, um do Rio Grande do de Santa Catarina, também vem tratando, já tiveram reuniões com o ministro Aguinaldo Ribeiro, que teria acordado de fazer a suspensão dessas duas resoluções do CONTRAN em relação às máquinas agrícolas. Deve chegar também aqui ao Senado, nos próximos dias, o projeto de lei 33 de 2012, do deputado Alceu Moreira, já aprovado na Câmara, desobrigando máquinas agrícolas do registro de licenciamento anual. De acordo com as resoluções 429 e 434 do CONTRAN, os veículos agrícolas novos, fabricados a partir de janeiro deste ano, têm que passar por um pré-cadastro feito pelo fabricante, montador ou importador. Antes da comercialização, o fabricante ou o importador ou a montadora também precisa previamente informar ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, sobre as características desses veículos. Para os tratores já comercializados, não é necessário o cadastro prévio, mas, caso haja a necessidade de transitar em vias públicas, esses tratores precisariam estar emplacados, uma placa na traseira desses veículos. Por isso, a resolução do CONTRAN prevê que o RENAVAN deverá ser ajustado para não exigir o lançamento da placa no ato do registro. Caso seja emplacado, os proprietários dos veículos terão que arcar com o pagamento da taxa de licenciamento anual. São novas resoluções que não resolvem os velhos problemas da produção agropastoril ou agroalimentar. O fechamento de rodovias em várias regiões do Rio Grande do Sul reforçam o impacto negativo da resolução sobre o meio rural. Nas últimas semanas, estradas foram bloqueadas em Três Cachoeiras, na BR-101, em Santa Maria, na BR-392, em Charqueadas, na BR-290, em Corredor dos Pinheiros, na BR-392 e na RS-122, entre os municípios de Ipê e Antônio Prado. São as insatisfações da produção agropecuária, o agropastoril, com as medidas que têm sido adotadas pelo governo, burocratizando e encarecendo. Mas se não bastassem isso, ainda tem outros problemas que estão se agravando dia a dia. Eu recebi a informação do produtor rural de Sananduva, no interior do meu estado, na região Nordeste, Denis Golim. Ele disse que no momento em que a Brigada Militar, que é a Polícia Militar do nosso estado, acertava a reintegração de posse de uma área, senador, de 2 hectares.
reintegração de posse de uma área de 2 hectares. Isso é um minifúndio, é uma pequena propriedade rural. Um grupo de indígenas que estão acampados na comunidade de São Caetano, nesse município de Sananduva, um grande número de índios de outras regiões chegou ali naquele local. O pequeno produtor, Denis Golim, detalhou que houve uma espécie de emboscada e que pelo menos 5 pequenos agricultores foram gravemente feridos pelos indígenas. Ele detalhou também que os moradores dessa localidade da região estão assustados, já que os índios podem promover novas invasões nesta noite. Temem, inclusive, mais atos de violência e até mesmo um problema de morte. Afirma que a comunidade está em pânico e solicita que haja uma manifestação, um reforço das autoridades que defendem a segurança, Polícia Federal e também a área de segurança, o grupo da segurança. Para que os produtores protejam ali a sua propriedade, porque não há nenhum indicativo de que aquela área tenha sido área indígena. Nós queremos tranquilidade no campo, os direitos preservados dos indígenas, mas a tranquilidade para esses agricultores. Olha, uma área de 2 hectares, em que a Justiça determinou a reintegração da posse dessa área de 2 hectares no município de Sananduva. A informação é de que durante o ato de bloqueio feita pelos agricultores pequenos da comunidade de São Caetano, esse conflito resultou nessas pessoas feridas, sendo que alguns já estão hospitalizados no hospital de Passo Fundo. Ora, no cumprimento de uma decisão judicial, houve esse confronto. Se a gente ampliar mais a insegurança no setor, por isso nós encaminhamos ao ministro José Eduardo Cardoso, deputado Luiz Carlos Reins e eu, uma solicitação para que a Força Nacional de Segurança ou a Polícia Federal mantenha a tranquilidade. Nós não podemos conviver com esse estado de violência, de confronto, de conflito. Os agricultores querem trabalhar em paz, os índios precisam também estar nas suas reservas, mas é preciso criar esse clima e essa questão relacionada à preservação. Então, por isso que uma medida como essa do CONTRAN, em relação à exigência do emplacamento, mais a intranquilidade, está provocando exatamente uma inquietação, uma preocupação na área que vem, eu diria, sustentando de maneira exemplar a economia brasileira, que é a produção agropecuária. Eu queria agradecer à senadora Vanessa e quero que seja constado como lido o meu discurso na íntegra, porque eu também estava abordando questões relacionadas ao Mercosul, então eu passo a mesa para a transcrição nesse assunto. E renovando a solicitação ao ministro das Cidades que olhe com atenção essa decisão do CONTRAN e ao ministro José Eduardo Cardoso, que foi hoje muito bem recebido na Comissão de Educação, também acolha com atenção para gerar paz e tranquilidade no campo. É isso que os pequenos agricultores precisam. Muito obrigada.